E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é que eu tô muito empolgado e otimista porque eu já consigo ver no horizonte mais uma grande vitória do governo Bolsonaro devido às últimas notícias da semana relativas a Brasília, ao Senado e às eleições. Mas vamos começar aqui falando da questão de Moro, que ele perdeu um processo, notícia rápida. Temos mais algumas ponderações para falar do Dória, que ele agora se une ao Randolfo Rodrigues, mas a base bolsonarista no Congresso já começa a se mover, também a base estadual, e o povo também, o povo já está tomando algumas ações para agora em novembro. Mas aí sim, vamos entrar em algumas questões que eu quero comentar com vocês que eu acho que vai deixar vocês também otimistas. Tem uma questão que está acontecendo aí, isso é uma notícia recente do Senado e o STF. Fiz alguns comentários daquela questão do Barroso, que ele vem agindo, ele basicamente colocou mais uma vez o ativismo judicial na mesa e gerou assim um sentimento contrário no Senado, que já está querendo limitar o poder do STF, é uma das coisas que a gente vai falar, como Bolsonaro pode ganhar nessa situação, mas também temos alguns interesses lavajatistas que vale a pena a gente ponderar. Depois tem uma questão da eleição muito interessante mesmo, eu quero mostrar para vocês, que é a questão de interdependência de Jair. Vocês vão entender isso daí, isso aqui é bem interessante. Tá acontecendo algumas coisas muito interessantes nessas eleições de 2020, como também mudanças históricas na esquerda, histórica mesmo. O PT não é mais o protagonista. E no final, a gente vai fechar isso tudo aqui para mostrar uma vitória da direita e de Bolsonaro, e vocês vão me falar se sim ou se não, mas não é achismo, não é xadrez 4D, não é plano, vem comigo e olha só isso daqui. Matéria aqui só de Moro, bem rápida. Moro tentou derrubar um vídeo do Terça Livre e sofreu derrota na justiça. O Hermes Magno, que trouxe uma reportagem na Cidade, falou: rapaz, se isso aqui for verdade, e realmente é tudo aqui indica, vocês conseguem ver o seguinte, ó. Sérgio Moro ingressou com ação judicial contra o canal Terça Livre e o analista político Fernando Melo. Por enquanto, não logrou êxito. O ex-juiz pretendia que uma análise feita por Fernando Melo no programa Terça Livre TV fosse retirada do ar. Em sua decisão, o magistrado Pedro Ivo Lins Moreira esclareceu que, caso aceitasse o pedido de Moro, estaria caracterizada a censura, o que não é permitido pela nossa Constituição. Moro ainda pediu que a ação tramitasse em segredo de justiça, mas obteve novo negativa. Gente, vejam só. Quem não deve, não teme. Por que Sérgio Moro tentou mover uma ação em segredo de justiça? Já começa daí. Em segundo lugar, na época da Vaza Jato, Moro não moveu uma única palha nem contra os hackers, nem contra o Intercept ou Verdival dos seus repórteres, nada. Ele se calou por completo. Então, diante de um cenário, a gente já está falando, isso aqui já vai tocar nas eleições até municipais, que o Sérgio Moro vem se colocando como um possível candidato a algo. Eu acho que ele vai sair como senador, e você vê pessoas como o Major Olímpio falar que é um cara da direita, pode ser uma representação para os conservadores, os votos conservadores. A gente vê que não é, até pelo perfil de Sérgio Moro, você vê utilizando do poder da justiça, o poder do judiciário para censurar o Terça Livre. Sérgio Moro, não dá, né? Não dá. Queria comparar com vocês, notícia rápida. Eu quero realmente mostrar algumas coisas para vocês, mas olha só isso daqui, ó. Isso daqui que é o mais importante, questão do Dória. Saiu uma matéria no Estadão, Dória, Randolph e a vaquinha pela vacina. Tá aqui, ó, a matéria do Estadão, quero mostrar umas coisas para vocês. É uma matéria que, depois que fala do Dória, trouxe alguns assuntos relativos a Gilmar Mendes, STF, PGR, Bolsonaro, que a gente vai falar daqui a pouco quando falar de outra matéria. Mas vejam só, dessa vez agora o Dória resolveu se juntar com o Randolfo Rodrigues e estão tentando articular uma espécie de vaquinha entre entes da federação para garantir a aquisição em massa da vacina dos amigos de Dória, caso não haja ajuda federal. A ideia é passar o chapéu via consórcio de governadores da região amazônica, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, o país inteiro, e também entidades de municípios, sem ajuda de Jair Bolsonaro. Então vejam só, até prefeitos estão envolvidos. Olha a importância das eleições de 2020. A gente já fala isso logo menos. Então Dória, Randolph, o secretário de Saúde do Estado, Jean, alguma coisa, não sei como é que se pronuncia, terão audiências em Brasília na próxima semana. O Dória tá lá, já marcou com Pazuello. Então vejam só, estica. O temor é de que Pazuello insista em um calendário de vacinação considerando apenas o imunizante de Oxford. E puxa, o Conselho de Secretários reagiu, como a coluna antecipou, pediu a inclusão da vacina aí do Dória. Será
Elcio Franco, secretário executivo do Ministério, recuou. Não descarta a compra da vacina do Dória, mas, mesmo assim, para os envolvidos nas negociações, nada ainda é certo. Enquanto isso, a epidemia de fake news sobre as vacinas, principalmente chinesa, rola solta. Será mesmo? Será que não tem nenhum motivo de desconfiança por parte das pessoas que estão tão relutantes em apoiar essa questão? E vocês conseguem ver, Dória, ele agora se une com Randolfo Rodrigues, o senador conhecido aí como o cara que mais judicializa coisas no Brasil. Faz de tudo, sempre tá lá no pé do STF para tentar realizar, sabe, os seus desejos. Então Dória realmente tá aí firme e forte, firme e forte. E pessoal, tem uma questão que eu tava pensando, tava refletindo, e eu falei, cara, realmente tem algo muito estranho isso daqui. As últimas ações que Dória vem tendo não colocam ele como um aliado daquele país. É basicamente, sabe, eu só consigo enxergar Dória como sendo um membro do Partido Comunista. Não é que ele é apenas um aliado, é um agente. Ele é ação nível membro do Partido Comunista. E outra coisa é o seguinte, todo mundo conhece o ser humano. Todo mundo já fez algo errado na vida ou algo que a gente se arrepende. Tem coisas que o ser humano guarda para si, não gosta de externar. Se aos olhos de todo mundo, João Dória está pedindo por obrigatoriedade, se aos olhos de todos ele falou que ele vai se utilizar das forças estatais, as forças competentes para fazer que isso funcione, resumindo, ele vai utilizar da polícia, o que é que Dória não pensa entre quatro paredes quando ninguém está vendo Dória? Vocês conseguem pensar nisso? Dória tem discurso do ano passado falando que ele vai desestatizar São Paulo, ele vai vender São Paulo, não vai ser para os Estados Unidos, ele falou já. Ele montou um escritório na China, ele vem fazendo todas essas coisas, parcerias, escreveu um texto público para o estado de São Paulo falando que vai inserir São Paulo na nova Rota da Seda, que são os planos de expansão do imperialismo chinês. Isso aos olhos do público, o que o Dória não está planejando quando ninguém o vê. Vocês conseguem pensar nisso? A gente nunca conta o plano inteiro. Se Dória já chegou a esse patamar no público, imagina o que vem por aí. O que é que ele já não está bolando? Então vamos olhar, né? E aí, gente, vejam só como são as coisas. Partido Novo se juntando com a secretária do Dória. A Letícia, sendo que é candidata do Novo, vem falar o seguinte, ó, cancelada por ANCAPs bolsonaristas radicais. Motivo, falar que pessoas deveriam tomar vacinas por não terem a liberdade de contaminar as outras. Liberdade demanda responsabilidade. Uma sociedade libertária não é uma sociedade sem graus ou consequência de seus atos. Antes disso, ela falou que você meio que é livre, mas você não é, você é obrigado a tomar vacina de qualquer forma. Mais uma vez, alguém do Partido Novo com alguma ideia que você fala, cara, muito complicada. Dias atrás, falamos aí do Marcelo Castro, que além de ser candidato de vereador do Novo, é membro do MBL, defendendo aí ferrenhamente o André do Rap. Depois ele falou, eu não sabia quem ele era essa pessoa toda, mas de qualquer forma eu defendo a legalização aí, né, de substâncias ilícitas. E aí vem a Vera Magalhães e falou o seguinte, ó, escrevi sobre a divisão no Partido Novo numa coluna há algumas semanas e o povo de laranja ficou bravo. Ela está cada vez mais clara. Ou o partido a encara com maturidade ou vai continuar a envelhecer rapidamente como vem ocorrendo. A pregação de vacina só acelera o processo. A Vera Magalhães, ela não está tão errada em algumas coisas, que é uma divisão interna. O Novo, sim, não é um partido de direita, é um partido liberal. Vocês estão vendo que é liberal a cada dia. Só que está surgindo a ala do Novo que é um liberal muito progressista. É um liberal que você não consegue ver mais nenhuma diferença para a esquerda. Tem alguns liberais que são aqueles que a gente já sabe, né? Prudência e sofisticação. Só que está surgindo uma ala assim bem estranha. E quando a gente falar das eleições desse ano, falando desse momento histórico, vocês vão ver como essas divisões estão marcando o momento que o Brasil vem passando e como isso, inclusive, é interessante para o governo, mas tem algumas coisas que a gente tem que manter olho aberto. E é que eu falei para vocês, vale a pena mostrar, Douglas Garcia já se posicionou falando que em São Paulo, enquanto deputado estadual, vai fazer de tudo que estivesse ao alcance para combater a obrigatoriedade. Bia agora veio a público também falar que pede ajuda a todos nós, que fale com nossos deputados para assinar a urgência da PL 4506, da autoria dela,
para pautar esse PL que retira a obrigatoriedade da vacina, por se tratar de ser experimental. Ninguém é obrigado a ser cobaia. Então a Bia está aí também fazendo o que ela pode. E o povo brasileiro já marcou para o dia 1º/11 grande ato pelo Fora Dória. Não sei quem começou, já estão compartilhando no Twitter, já está tomando força, várias pessoas já estão aí compartilhando, e eu acho que isso daí vai dar uma adesão muito grande dos paulistanos. Mas aqui agora chegamos no assunto realmente que eu quero começar a falar. Galera, é para se empolgar mesmo. Olha só essa matéria aqui, saiu na Folha de São Paulo, tem assim, uns 2 dias, eu não prestei atenção, mas o Mauro Fagundes soltou um vídeo nas últimas horas que ele tá falando que o Senado tinha partido com algumas ações contra a STF. Fui lá eu checar, tinha uma matéria lá que ele trouxe do Brasil 47, que remetia aqui à Folha, fui ver umas besteirinhas e falei, cara, tem umas coisas interessantes acontecendo. Veja só o seguinte, ó. Senadores pressionam Alcolumbre e tentam retardar caso de flagrá-lo com dinheiro na cueca. Óbvio, corporativismo a todo custo, eles estão tentando salvar os seus amiguinhos. Os congressistas falam em mandar um recado ao STF para limitar a ação do judiciário sobre o Congresso. Por quê? Porque na quinta-feira o Barroso determinou o afastamento de Rodrigues. Cabe à casa a palavra final sobre manter ou não o congressista no cargo. Enquanto isso, Rodrigues segue com o mandato. Parte dos senadores defende que, antes de ser afastado, como quer Barroso, Rodrigues seja julgado pelo Conselho de Ética. Com isso, eles contornariam a decisão, por hora monocrática, e dariam mais tempo a Rodrigues para se defender antes de o caso ir ao plenário do Senado. Gente, tem uma coisa que eu acho que ninguém discorda, é que esse Rodrigues merece pagar pelo que ele fez. Ele não é santo. Pelo amor de Deus, inocente, depois de tudo, a polícia não fez uma busca e apreensão à toa, sabe? Todo mundo viu. Eu não concordo com o Senado sim está tentando proteger, só que tem algo interessante acontecendo, que é o quê? Essa birra com o Barroso. Se tem uma coisa que político gosta é do poder, é do seu carguinho. E o Barroso tentou colocar, sabe, a mão onde não devia, e o pessoal falou, peraí Barroso, se você está tentando fazer isso aqui hoje com o Chico, talvez você possa fazer amanhã contra mim. E isso daí, quem pode sair ganhando é o governo, por quê? Porque, em paralelo ao caso, tudo está acontecendo, ganhou força no Senado a captação de assinaturas para uma PEC para limitar os poderes do STF. E agora essa PEC vem pelas mãos do Oriovisto Guimarães, é do Podemos, é do pessoal do Muda Senado, que é lavajatista, mas também é um pessoal que inclusive luta por impeachment de alguns ministros do STF, como Alexandre de Moraes. Então essa proposta quer impedir que ministros, com base em liminar e decisão democrática, olha só, possam interferir em processos em andamento e também ações de outros poderes da República. Gente, o que aconteceu com o cara da BIM, o Ramagem, não iria acontecer se essa PEC existisse. Se Alexandre de Moraes quisesse impedir a posse do Ramagem, ele teria que levar ao plenário. Não poderia mais fazer de forma democrática, não poderia fazer mais de forma liminar. As coisas que Bolsonaro fez, que o STF de algum momento assim, por decisão democrática, suspendeu, interrompeu, não poderiam fazer. E isso aqui, meio que Bolsonaro acaba ganhando por uma movimentação interna do pessoal do Senado. E Bolsonaro não precisa mover uma única palha para isso acontecer. Na verdade, nessa situação toda, veja como são as coisas, veja a mudança que o país vem passando. Se fosse algum outro presidente, eu tenho quase e completa certeza que se um vice-líder do governo sofresse alguma açãozinha via STF, o governo ia tentar mexer os pauzinhos para tentar ajudar o cara, com medo de sofrer alguma retaliação, o cara meio que chantagear. Agora, no governo Bolsonaro, vai chantagear com o quê? Bolsonaro não deu nada, não deu cargo, não está envolvido em nenhum esquema de corrupção, não tem nenhuma moeda de troca. Bolsonaro está numa situação muito confortável, porque assim que saiu isso, o que foi a ação do governo? Não, tá fora. PS aí pra sair, decretou, não, o cara não faz parte mais da gente. Aí agora é com vocês. Minha vida, cara, eu tô tocando barco, tô fazendo aqui. Já mandou o recado. E olha só, o Supremo está se transformando em um tribunal do crime interferindo em poderes. Isso tende a acabar, disse o autor da proposta. Mais uma vez, o pessoal tá querendo limitar os poderes da STF, que vem crescendo de forma exponencial, e o Barroso, ele no artigo de 2017, ele falava desse novo papel de protagonismo
que o STF vinha tentando tomar e era algo benéfico para a sociedade que o Barroso quer construir. Não à toa, ele está aí, através do ativismo judicial, tentando mover a sociedade brasileira. Na tarde dessa sexta-feira, a PEC já tinha 21 assinaturas favoráveis, 6 a menos do que o número necessário. Guimarães espera conseguir as 27 assinaturas até a segunda-feira. Foi absolutamente intempestiva, eu diria até inconstitucional, a decisão monocrática do ministro, determinando o afastamento do senador Chico Rodrigues. Só quem tem a ganhar com isso daqui é Bolsonaro. Isso daqui, gente, por mais que seja uma medida corporativista, não necessariamente impediria que o Chico seja aí caçado, né? Porque se o Senado tiver um mínimo de responsabilidade de honra lá na comissão de ética, vai suspender o mandato. Falar, cara, não dá, o que aconteceu aí foi um absurdo, você tá fora. E de qualquer forma, mesmo fora, vamos aqui criar essa lei para um próximo caso aí que tenha, né? Para pelo menos poder ser decidido no Senado primeiro. Só quem ganha com isso é o governo federal. Só quem ganha é o governo federal. E aí isso é uma matéria, no dia de ontem, também da Folha de São Paulo, falando que senadores pressionam por proposta que limita em 10 anos o prazo de mandato no STF. Mais uma vez, os senadores querendo mexer no STF. Essa daqui a gente tem que ter um pouquinho mais assim de atenção. Ela vem aqui do Lazier Martins, também do Podemos, também do Muda Senado. Esse aqui que realmente faz campanha dia sim, dia também, pelo impeachment do Alexandre de Moraes. E ele quer trazer uma proposta que ele trouxe nos idos de 2015. Que aqui mas aí tá esperando até hoje a apreciação pela CCJ. Além de estabelecer limite de 10 anos para o mandato, o projeto determina que a escolha dos novos integrantes da corte seja feita por meio de uma lista tríplice. Aqui que tem, sabe, uma casca de banana para dar uma escorregada. Os escolhidos seriam apontados por um colegiado formado por presidente de cortes superiores, OAB e PGR. Em paralelo, esse pessoal já está tentando forçar uma lei que o presidente escolha o PGR através de lista tríplice. Não, tem que escolher via lista tríplice, lista tríplice, lista tríplice. Vocês estão vendo que o Ministério Público Federal é lava-jatista, é ligado ao grupinho de Sérgio Moro. Aí depois você vê, se ele consegue essa lei, se o indicado do STF vem na lista tríplice desses três, a PGR já está fechado com eles. Segundo lugar, OAB. A OAB ainda tem aquela ala assim mais esquerdista, tá aí com Santa Cruz, mas eu acho que seria muito mais vantajoso, sabe, para esse pessoal que vê o nome do pessoal da OAB do que o nome de alguém relacionado à direita ou um nome indicado pela direita ou por Bolsonaro ou por qualquer conservador. E por último, presidente de cortes superiores. Bom, atualmente você vê aí qual é a composição do Ministério Público, principalmente se tratando de cortes superiores. Então, essa lista tríplice seria basicamente a lista das universidades que o Bolsonaro falou, que muitas vezes ele tem que escolher entre o candidato do PT, do PSOL ou do PCdoB. Então isso aqui é bem complicado. A ideia assim, de botar um ministro por 10 anos é interessante. Agora, uma lista tríplice dessas pessoas, meio complicado. E aí diz, né, o texto está pronto desde outubro de 2019, aguardando a apreciação da CCJ. Favorável à proposta, Anastasia fez apenas uma alteração no texto, permitindo que, caso aprovadas, mudanças seriam apenas para 2022, sabe? Ele fala assim, pô, não pode retirar a competência do presidente, tem que deixar. Vai olhando, mas o Senado aí tá um pouco insatisfeito com o STF. E só quem ganha, né, é o Executivo, só quem ganha é Bolsonaro. E aí, olha só aquela matéria lá do Dória e do Randolph, como tem algumas coisas interessantes aqui agora. E aí você até vai ver algumas movimentações que o Bolsonaro vem fazendo. E porque eu tô vendo uma reviravolta no cenário próximo. O ministro Gilmar Mendes, do STF, está defendendo uma reestruturação da PGR com mecanismo para, segundo ele, evitar o enfraquecimento do PGR perante as poderosas forças-tarefas. Lava Jato. Olha toda aquela agonia que a gente viu durante maio. O pessoal levou a Lindora que está prendendo todos os governadores, tentando prender pelo menos, entrando com vários processos. O pessoal de Curitiba tentou levar ela para a corregedoria, porque ela queria ter acesso aos dados que o pessoal da Lava Jato de Curitiba estava captando. O Deltan falou assim, não, cara, deixa eu ver o que eles estão pegando, deixa eu dar uma olhada. Então as coisas, eu quero ver, deixa eu ver. E o pessoal não quis. Então o Gilmar aqui está defendendo que não, que o Aras ele tem a força, que as forças-tarefas não tem esse poder todo, que o Aras realmente possa sim desenvolver o seu papel. Olha só, a impressão minha, o Bolsonaro tinha conversado com o Gilmar Mendes recentemente, e vocês viram, o que é que o pessoal da Greenfield
que tinham lá uns procuradores ligados à turma que Sérgio Moro tá tentando fazer, jogar Paulo Guedes junto da Greenfield. Tentar derrubar Paulo Guedes através da Greenfield. Tanto que tentaram, o caldo dele deve ter engrossado, a Eros deve ter chamado para uma conversa e o pessoal até pediu demissão da PGR. Rolou umas coisinhas a mais, eu sei disso daí. Mas e aí? Gilmar Mendes. E você vê, ó, criou-se um ente que não existe em lugar nenhum, diz Gilmar Mendes sobre a força-tarefa da Lava Jato. Assina até a nota da imprensa. E polêmica, uma das propostas é a liberdade para o presidente escolher um PGR de fora do Ministério Público. Gilmar elogiou a opção de Bolsonaro por aras, justamente pelo presidente ter ignorado a lista tríplice do Ministério Público Federal. Já pensou Bolsonaro conseguir colocar quem ele quiser para PGR? Não precisa ser alguém do MPF? Olha o leque de opções que está abrindo. Bolsonaro tá no ganha-ganha. O STF não quer perder poder, quer ficar assim perto de Bolsonaro. Falou, Bolsonaro, pô, esses caras aqui tá me apertando o juízo, eu vou te ajudar aqui em uma coisa. O Senado tá querendo a cabeça do STF, quem ganha também é Bolsonaro. Dos dois lados é ganha-ganha. Movimentações interessantes estão acontecendo no ar. E aí, ó, olha só isso daqui também. O grid de largada e a escuderia de Bolsonaro. Eleições municipais definem um grid de largada para o pleito presidencial. Existe, no entanto, outro aspecto nas eleições municipais brasileiras. Descasadas das federais e estaduais, elas definem uma espécie de grid para o próximo pleito presidencial. O que eu venho falando? Eleição prefeito-vereador é a base para eleger presidente, governador, senador, deputado federal. E também deputado estadual. Prefeitos de grandes capitais se credenciam automaticamente a disputar o Planalto, como ocorreu recentemente com Fernando Haddad. O xadrez das prefeituras também define, entre as candidaturas presidenciais já insinuadas, quem jogará com vantagem. E olha só, Bolsonaro tem sido objeto de estudo de vários cientistas políticos, um deles aí, Fernando Guarnieri, aí da UERJ. Você vê uma coisa, esse pessoal tá tentando entender como o Bolsonaro vem ganhando tanta força, mas eu não gosto muito do diagnóstico do cara, ó. Guarnieri descarta explicações simplistas para a vitória de Bolsonaro que repetem clichês como a polarização política e o antipetismo. Começa bem, fala assim, cara, não dá para ser explicado só por isso. Bolsonaro não venceu só porque é antipetista e também não foi pela polarização. Vamos tentar entender. Seus estudos em parceria com cientistas de renome mostram que o fator determinante foi a fragmentação depois da implosão das direitas. Não é bem assim, não é bem assim. Eu acho que ele errou no diagnóstico final. Em 2018, Bolsonaro unificou as direitas. Agora, depois de eleito, vem falando prioritariamente para apenas uma delas. Não é bem assim. O que é a tese desse cara? Falava assim, no texto dele, que tinha direitas como o PSDB, como de Dória, do Henrique Meirelles, de sei quem, papapá, tititi. E aí, no final das contas, do Amoedo, do Novo, meio que Bolsonaro integrou todas, mas Bolsonaro agora não está governando para a direita do Novo, para a direita do PSDB, para a direita do MDB, qualquer direita que seja. E gente, convenhamos, nenhum desses partidos é de direita. Então eu acho que eles erram nesse ponto. Agora, uma coisa que ele acerta é: Bolsonaro unificou a direita. A ascensão da direita no Brasil em termos políticos gira em torno da figura de Bolsonaro. É claro, Bolsonaro não só se elegeu, mas como elegeu uma cacetada de deputados. Uma cacetada. Gente, ali foi só por causa de Bolsonaro. É o deputado de Bolsonaro. É a deputada de Bolsonaro. Daiane Pimentel vendeu essa imagem lá na Bahia. Joyce Hasselmann, todo mundo lembra aí. Bolsonaro foi realmente assim o motor da ascensão da direita no Brasil. Aí você vê, o segundo presidente, olha só isso daqui. Bolsonaro trabalha para criar um bloco parlamentar que representa a tendência. Aproximou-se dos partidos, o PP e os republicanos, além de cortejar o Centrão. Nesta semana, como mostrou a reportagem do Estadão, o bloco bolsonarista pressionou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para colocar em votação as pautas conservadoras caras ao presidente. Olha os primeiros frutos dessa aproximação de Bolsonaro brotando aqui. Esses novos aliados já estão cobrando o Rodrigo Maia para colocar coisa em pauta. Cara, bota aí para votar. Maia, bota aí para votar. Aí você vê, ó, no grid de largada municipal, 2 pilotos da escuderia Bolsonaro seriam Marcelo Crivella e Celso Russomano, ambos do Republicanos, candidatos respectivamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E, gente, olha só. Deixa eu ler aqui do final, né? As direitas, no entanto, podem se fragmentar de novo nas eleições municipais. E aí fala, blá blá blá, esse dos casos de João Dória, que tem usado a estrutura do PSDB para turminar postulantes da prefeitura no Nordeste, ou o próprio general Mourão, que vem fortalecendo seu PRTB ao aparecer na propaganda candidato do partido.
Nas esquerdas, já se vê também uma fragmentação com o PSOL, PSB e PCdoB apresentando candidaturas fortes. A gente aqui vai comentar depois da esquerda mais especificamente. Só que o que você está vendo? Bolsonaro está numa situação muito interessante nesse momento. Depois eu mostro aquilo ali. Muito interessante. Bolsonaro ter ficado sem partido, no final das contas, pode ter saído bom para Bolsonaro. Por quê? Se Bolsonaro tivesse partido, sabe? Por exemplo, se Bolsonaro tivesse voltado para o PSL, no Rio de Janeiro, meio que Bolsonaro seria obrigado a apoiar o Luiz Lima. O Luiz Lima é um candidato bolsonarista. É da base do governo, se elegeu no PSL, vem votando há muito tempo com o governo, tomando algumas ações. Mas você vê que Bolsonaro não declarou assim, um apoio público até o momento por Crivella, também não falou nada do Luiz Lima, também não falou nada contra eles. Nas lives, em algum momento vocês viram falar, Bolsonaro falou assim, não, eu já tenho um candidato no Rio de Janeiro? Não, ele falou que tinha um candidato em São Paulo. Mas ele não descarta nem o Crivella, nem o Luiz Lima. Por quê? De qualquer jeito, ele ganha. Ele não tem partido. Se Bolsonaro apoia os republicanos, o Crivella ganha, o Russomano ganha, eles são prefeitos. Óbvio, além da gente ter agora prefeituras aliadas com o governo, pense na consequência disso dentro do Congresso. Bolsonaro vai poder chegar pro pessoal do Republicanos e falar, cara, lembra que eu te ajudei na eleição. Então, fevereiro, eleição da presidência, tu vai me ajudar a colocar o meu candidato, sabe, para vencer. A gente vai ter que botar o nosso candidato para a presidência da Câmara. Olha bem quem tu vai apoiar. Sabe aquela pauta ali que eu tô querendo aprovar? Então, lembra aí que eu apoiei o teu candidato. Assim também como Bolsonaro, por exemplo, pode apoiar e está apoiando o PRTB. Você vê que o Wagner falando, não adianta, o povo não aprende. Em Belo Horizonte, o ditador Calil está com a maioria esmagadora nas pesquisas. Isso depois de quebrar o comércio da cidade. Parece brincadeira, mas não é. Olha o que Bolsonaro fala. Wagner, mas você tem uma opção em Belo Horizonte. O Bruno Engler me parece uma alternativa. Ele conta com meu apoio, já que eu conheço por 4 anos. Bom dia, um abraço a todos os mineiros. Bolsonaro tá realmente em campanha pro Bruno. Olha só, fez vídeo com o cara. Eduardo Bolsonaro soltou. Bolsonaro soltou ontem também um vídeo da médica, aquela médica de Porto Seguro, que ela tá falando, gente, a gente tem que se empenhar em tirar a esquerda do poder. Temos que tirar a esquerda do poder. Não importa, é para votar no menos pior, vota no menos pior. Ou seja, Bolsonaro tá sem partido, tá aqui apoiando o PRTB. Ele tá apoiando quem ele quer. Tá de boa. Mas tá de boa, ele pode apoiar qualquer partido no Brasil. Porque ele não tem partido. Não vai ter queixa, não vai ter briga interna. O presidente do partido fala, Bolsonaro está apoiando o candidato dos partidos, sendo que a gente tem candidato lá. Olha que posição privilegiada, no final das contas, Bolsonaro conseguiu se colocar. E mais uma vez, ele apoia o Bruno, passa a eleição, ganhou ou perdeu, Bolsonaro pode chegar pro PRTB e falar, amigo, eu te apoiei, agora tu vai me apoiar. Bolsonaro tá no momento que ele tá podendo apoiar todo mundo, só colher os louros, e Bolsonaro não vai colher as derrotas. Por quê? Por exemplo, o PRTB perdeu? Cara, não é meu partido, velho. Ninguém vai poder falar assim, o partido de Bolsonaro vê derrota esmagadora. Bolsonaro não tem partido. O resultado dessas eleições tá bem... vai dar, eu acho, muito interessante para Bolsonaro. E olha o recado que Bolsonaro vem dando. Foco nas eleições. Gente, foco nas eleições. E aí, olha só isso daqui. A gente não vai falar mais de eleição, mas, Maia afirma que não é candidato à reeleição da Câmara. Pra Maia estar falando isso daí, ele já deve estar vendo que não tem como ele ganhar. Inclusive, foi o que mostrou lá, aquela matéria que eu mostrei pra vocês, da Arco Advice. O pessoal lá falando lá, um pessoal assim que faz análises políticas para grandes pessoas do mercado financeiro, falando, não, velho, Maia só vai se jogar para a reeleição se tiver certeza que vai ganhar. E diz, não sou candidato à reeleição. Este assunto está resolvido. Tanto o mandato de Maia quanto o do Davi Alcolumbre devem se encerrar, mas, em tese, nenhum dos dois pode tentar a reeleição, mas Alcolumbre está a todo custo tentando ganhar, a todo custo. E aí olha o que o Carluxo falou, Depois das medidas provisórias de liberdade estudantil, dos balancetes, que economizariam milhões aos pagadores de impostos e tantas outras, agora perde a validade também a MP do futebol. Lembrando que o partido Rede, braço do PT, também recorreu contra a MP da liberdade econômica.
Gente, Rodrigo Maia, ele se elegeu presidente da Câmara com apoio da esquerda. Ele reconhece isso e fala da importância da esquerda. Inclusive, ele já fala que, possivelmente, para vencer a eleição da presidência, vai precisar mais uma vez de uma união entre a esquerda, o DEM, o MDB e o PSDB. Então, o Maia, ele tem que entregar alguma coisa. O próprio Ciro Gomes, já mostrei para vocês aquela entrevista clássica para André Assad, ele fala o Maia é um aliado e ele garante que a gente consegue colocar freio no governo do Bolsonaro entregando posições chaves para pessoas certas. As comissões. Deu a relatoria do pacote de crime pro Moro, isso daqui. Falou que o Orlando Silva do PCdoB é peça-chave na PL 26 da fake news. Então, quando você vê, por exemplo, liberdade estudantil, que é a carteirinha do estudante. O pessoal lá deixou caducar. Carteirinha gratuita, sabe? Você ia pegar de graça. Gente, quem perde é a Uni. A Uni é a esquerda. Sindicato. O Maia tinha que salvar o pessoal. Balancete que não ia precisar, não precisaria mais colocar, né? Publicar nos jornais. O governo não ia mais gastar com publicidade no jornal. Não ia mais dinheiro para Folha de São Paulo, para Globo e diversos. Maia passou um paninho, não, peraí. Aqui é MP do futebol. Quem ganha é a Globo. Então Maia ainda tem muito, assim, umas dívidas a pagar. Olha mais uma vez a importância disso daí. E tá aparecendo as matérias aí que alguns caciques aí do MDB, que até nem estão na política, estão assim avaliando uma possibilidade de apoiar o candidato de Bolsonaro para a presidência. Talvez um racha no MDB. Talvez se divida aí, né, o Baleia Rossi numa parte e tem uma parte aí que assim, não, vamos conversar aqui com o Bolsonaro, vamos ver o que a gente tem a ganhar. Vai vendo, vai vendo. E aí, ó, olha isso daqui também. Meus amigos, isso daqui pode parecer que a direita perdeu, mas isso daqui já é uma vitória. Tipo assim, já vencemos. Só disso aqui aconteceu, a gente já venceu. O que foi que aconteceu? Olha essa matéria. Justiça Eleitoral manda retirar outdoors com ataques à esquerda em Maceió. Olha isso daqui. Justiça Eleitoral de Alagoas determinou a retirada imediata de propagandas feitas em outdoors com ataques à ideologia de esquerda. Aí você vê que o juiz acatou lá os argumentos feitos pela repressão do PSOL, sim, o PSOL, que envolvia a PS, blá, blá, blá. E candidatos, sobretudo do PT e UP, também fizeram reclamações similares à Justiça Eleitoral. Aí você vê, ó, esta semana os outdoors foram espalhados falando o seguinte, ó, instituições insinuavam que ideologia de esquerda defenderia drogas, erotização e sexualização nas escolas. Devem estar entendendo, né? A Justiça Eleitoral manda retirar outdoors com ataques à esquerda em Maceió. As ideias apresentadas não são defendidas pela ideologia de esquerda, aqui é a opinião do cara da UOL, nem constam em programas partidários. Em regra, alguns partidos, olha só, defendem a legalização, mas como tentativa de política pública para acabar com o tráfico. Olha que piada. A outra, assim, não. Na questão da escola, eles defendem educação sexual, sabe? Sem qualquer relação com a erotização e sexualização. Não tem nenhuma. As peças publicitárias são assinadas por movimentos de ultradireita. Olha só, mais uma vez o choro, blá, 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 blá. Mas, gente, entenda uma coisa. Se isso aqui já aconteceu, a gente já venceu. Já venceu, gente. Venceu. Comemora, levanta a mão. Vocês conseguiriam acreditar se eu chegasse para vocês 10 anos atrás e falava, sabia que em Maceió tem cartazes das pessoas falando contra a ideologia da esquerda, explicando os problemas da ideologia, o povo tirou dinheiro do bolso e pagou. Vocês acreditariam nisso? Pessoas comuns tiraram dinheiro do bolso para fazer isso daí. Não é um partido político. Gente, é inacreditável. Hoje, o brasileiro, você pergunta o que é esquerda e direita, o cara sabe. O que é comunismo, o cara sabe. O que é socialismo, o cara sabe. Qual o problema do pai lá do Dória, o cara sabe. Gente, a gente tá em uma total guinada na direita no Brasil. Por mais que a gente tenha inúmeros problemas, por mais que a gente tenha um Congresso contra a gente, o Senado, o STF, a população e o movimento da direita no Brasil continua a crescer. Continua a crescer e a gente vê na própria ação popular. Olha que tá interessante. Aí você vê, né? Continua ainda fazendo algumas matérias, pocó, na mídia, sempre tem que fazer para falar, ó, Bolsonaro virou super-herói populista na pandemia, diz pesquisa. E o que significa ser populista? Populista não significa necessariamente um líder carismático popular e não está relacionado à esquerda, à direita ou centro. Para um político,
ou um discurso secundário populista, é preciso valorizar o contato direto com o povo acima das instituições. O populista também enfatiza a disputa entre nós e eles e costuma fazer uma crítica às elites. Os pesquisadores do Team Populism consideram o populismo como um risco para as democracias do mundo. É um pessoal de esquerda, um número assim, sabe? Aqueles punhos fechados, assim apontando para cima, 3 punhos juntos, o site em inglês, pessoal ligado à esquerda. Mais uma vez, esse pessoal não consegue entender o momento que o Brasil vem passando. E olha só isso daqui, porque eu tô falando que o cenário tá interessante. Vale a pena ficar de olho aberto, mas interessante. Sai uma matéria na Infomoney também, que fala principalmente da questão da esquerda, que você vê, ó, isolamento do PT, aproximação entre PDT e PSB e testes para PSDB e MDB, o raio-x dos partidos nas eleições. E falava o seguinte, ó, alternativas à esquerda. Isolado, o PT vê sua hegemonia do campo progressista sobre risco pela primeira vez desde 1989. E aí analisa os analistas da consultoria da Arco Advice. Ok, mostrei ontem, ó. Dentre dos movimentos na esquerda, ele chama a atenção para o PSOL, que pode se tornar uma ameaça ao PT em algumas capitais. O PSOL se coloca realmente agora como a esquerda renovada. Uma novidade no campo das esquerdas é o crescimento do PSOL. Embora o partido possa eleger menos prefeitos do que o PDT, é possível que o PSOL supere o PT. Outra legenda que pode ter um desempenho superior é o PCdoB. Também o PSB pode apresentar um desempenho positivo. Outro movimento que chama a atenção no campo progressista é a aproximação entre PDT e PSB. As duas siglas firmaram, por meio de seus diretórios nacionais, resolução recomendando coligações entre si nas capitais. Trata-se de um ensaio para uma aliança em torno da candidatura de Ciro Gomes à presidência de 2022. Então, o mercado, sabe, os consultores de mercado já estão enxergando isso. As discussões internas na esquerda já começaram, as falas sobre frente ampla e mais um texto aqui do UOL. Vejam só, Humberto Costa, Marília Reis e um PT na crise dos 40. Se eu pudesse transformar hoje o PT em um personagem literário, ele seria um cara nascido em fevereiro de 1980, 40 anos, uns fios brancos na barba, um homem que vai entrando meio dividido em uma nova fase da vida, quando algumas certezas começam a campegar e outras perspectivas surgem animando o horizonte. Esse boy tem, para não sobre suas cabeças, diversas insistentes vozes. De um lado, flutuam nomes como o senador Humberto Costa e do ex-senador Lindbergh. Do outro tem aí a Gleisi e o Lula. E olha só o que Humberto Costa diz. Faltou generosidade política ao PT, diz aí Humberto Costa. Qual a necessidade de ter candidato em todo o Brasil de leste a oeste quando o PT poderia ser mais generoso em alguns lugares e construir um caminho melhor para 2022? Acho que quiseram transformar essa eleição em algo muito difícil. Deveríamos ter uma campanha nacionalizada contra Bolsonaro, juntar toda a esquerda. Não acho que houve disposição do PT para seguir esse caminho. Olha o PT. Agora, o PT, gente, começou a aceitar que eles não são mais os protagonistas. Isso, por um lado, é interessante. A gente realmente vê a queda no PT no Brasil. Hoje em dia, qualquer ligação com o PT é extremamente, assim, danosa. Ninguém quer ser vinculado ao PT mais. Não quer mais. Não quer. Se conversa, mas, cara, o PT tá lá, eu tô aqui. Não. O PSOL é mais bem visto do que o PT, inclusive dentro da própria esquerda. Olha o que está acontecendo. Onde iríamos imaginar nisso? A gente vê aí de uma hegemonia total e completa do PT, 16 anos. Iriam ficar 16 anos no poder e agora não estão mais. O vento mudou por completo. Agora a autocrítica já começou. Humberto Costa, a Benedita da Silva falou a mesma coisa. Ela falou, pô, eu podia ter sido a vice da chapa do Marcelo Freixo. Então, vai vendo, vai vendo. O Aloysio Mercadante, que é um intelectual do PT, da Fundação do Intelectual do PT, não esqueci o nome dela agora, falou, pô, a gente tem que pensar agora na nova frente ampla. Vamos pensar na frente ampla. Humberto Costa, frente ampla. Tá todo mundo falando disso. Então, a esquerda perdeu. Perderam agora de novo, já em 2020. Perderam porque eles poderiam ter feito melhor. Ainda vão ganhar muita coisa. E eu acho que eles vão chegar para 2022 um pouco mais fortes. Eles vão chegar um pouco mais fortes e muito mais unidos. Presidência eles não levam, mas presta atenção no que pode acontecer em governos e no Congresso. Vai vendo, isso daí vale a pena dar uma olhada. E aí, olha só isso daqui, ó. Isso daqui ainda falta para a direita. Com bolos e candidatos a vereador, MTST deflagra tática eleitoral na Grande São Paulo. Estão se estimando aí que o MTST tem em torno de 50 mil filiados, lá na região de São Paulo.
Gente, a gente não tem hoje ainda, dentro da direita, uma militância com 50 mil pessoas para ir pedir voto. E a gente tá precisando disso. A gente precisa. A direita precisa se envolver mais nessas eleições. Parar de perder tempo com besteira e focar em eleger o máximo de gente. Quanto mais gente a gente eleger, cara, é mais pessoas que Bolsonaro vai ter em sua base de apoio, inclusive para derrubar a esquerda em 2022. Gente, é duro de falar isso, mas é melhor que a gente eleja um cara do PP do que um cara do PT. Sabe? Um cara do PL, um cara do Republicanos, do que um cara de qualquer desses partidos. Bolsonaro, ele vem trazendo por quê? São 513 deputados, 140 são da esquerda mesmo. Quando eu digo esquerda é PT, PCdoB, PSB. E Bolsonaro precisa de pelo menos 308 e só sobram 373. Então, Bolsonaro precisa de base de apoio. A gente precisa se organizar de alguma forma. E aí, ó, enquanto isso, o Felipe Neto tá aqui avisando, ó. Completou 40 milhões de seguidores. 40 milhões. YouTube dá os parabéns. Vai vendo, a esquerda não para. E aí que eu digo que vale a pena, cara, tô vendo aí várias movimentações muito interessantes. Bolsonaro, eu acho que vai ganhar muita coisa nessas eleições, vai ganhar mais algum apoio dentro do Congresso. Eduardo Bolsonaro aqui nos relembra, ó, que em 2020 o Brasil já bateu recorde de apreensão de drogas, de armas, bloqueio de bens do crime, arrecadação com venda de produtos dos crimes. Todas as apreensões ultrapassam a folha de pagamento de toda a PF e PRF. E aí você vê, ó, apreensão, isso aqui de ontem, mais apreensão, 4,6 milhões de prejuízo para o Foro de São Paulo. Olha isso daqui também, mais apreensão, 1,2 toneladas, dá mais 1 milhão e 200, pelo padrão que a PF mostra. Gente, isso aqui vai direto no coração do Foro de São Paulo. Olha todas as coisas que o governo Bolsonaro vem fazendo. Conseguiu dar uma pacificada no STF, o Senado agora está querendo colocar mais um freio no STF, Bolsonaro a gente vai colocar agora um primeiro-ministro, eu não sei porque, eu tô começando a ficar um pouco otimista com essa questão do Cássio. A Bia Kicis veio a público, falou assim, galera, dá um voto de confiança, Carla Zambelli falou, galera, dá um voto de confiança, os irmãos Weintraub falaram, ó, conversei com ele por mais de 1 hora, dá um voto de confiança, galera, vai vendo, vai vendo. Olha a presidência, olha o Bolsonaro, olha a matéria que está no próprio Estadão. Os aliados de Bolsonaro no Centrão estão cobrando Rodrigo Maia. Gente, o cenário tá virando. O cenário tá virando. Fevereiro de 2021 é a cereja do bolo, a presidência da Câmara. Vamos ver isso daí, vamos observar. Olha só isso daqui, ó. Jornal da Record. Bolsonaro apoiou o Russomano, tá apoiando. Bolsonaro tá apoiando sem apoiar o Crivella, fica naquela. Gente, ninguém é besta, ninguém é besta. Esse pessoal é muito ligado à bancada evangélica. Bancada evangélica é Edir Macedo, Jornal da Record, olha o Bolsonaro na Record. Essa matéria foi de graça, olha só, Bolsonaro com a polícia. Olha o crescimento da direita. Gente, coisa tá interessante demais. O povo brasileiro tá vendo, cara, esse negócio de ser direita é bom. Você vê, enquanto isso, o Brasil vem avançando em parte solar de várias coisas. A gente teve a vitória no passado da Previdência. Só aqui, ó, só essa semana com o Ricardo Salles, edital para a concessão de parques do Sul lançado, combate a queimadas, coprocessamento aprovado, questão do Lição Zeros, floresta mais carbono. Várias medidas sendo tomadas. A gente tem aí também o marco do saneamento, que já começou a dar alguns frutos. Olha lá, o primeiro leilão lá em Maceió foi 13.000% de lucro pro valor esperado. Tipo assim, se esperava vender lá por 1 milhão e pouco, no final foi 2 bilhões. Olha o que vem acontecendo. A gente passou por uma crise, passou por uma pandemia, mas vem saindo de uma forma muito interessante. Ricardo Salles aqui, ó, várias coisas acontecendo. Olha a guinada que o governo deu na parte da SECOM, quando a gente compara como se combateu a narrativa da Amazônia no passado, como vai se combater nesse ano. Aí você vê, falei da SECOM, lançou aquela campanha Heróis do Brasil, lançou agora os mestres do Brasil mostrando os professores, mais uma vez o governo mandando mensagem clara no que o governo Bolsonaro, né, as pilastras que seguram o governo Bolsonaro. Olha os mestres do Brasil. Roberto Campos, grande economista, realmente assim, um grande liberal na área econômica, igual é um Paulo Guedes das antigas. E aqui eu fiz questão de trazer uma frase dele que a SECOM trouxe, ó. Consciente de seu papel, declarou: fui um bom profeta, pelo menos melhor que Marx. Ele previra o colapso do capitalismo. Eu previ o contrário.
o fracasso do socialismo. Olha a mensagem que o governo passa. José Moni Nasser, um educador clássico. Poucos merecem tanto esse elogio, essa religiosa descrição quanto José Moni Nasser. De formação cultural tradicional, à base de grandes clássicos, literatura e de sabedoria humana, cedo descobriu a chave para uma vida plena, a sólida estrutura cultural e espiritual. Ele diz, uma sociedade não pode ser rica antes de ser inteligente. Não pode existir uma economia realmente sólida e desenvolvida sem que haja elite cultural voltada para os bens espirituais, capaz de guiar, julgar e interpretar os esforços da comunidade. Você primeiro tem que ficar esperto para depois você resolver seus problemas. O que é que o governo Bolsonaro vem fazendo? Tudo que é a base. Ensinando matemática, ensinando ler, escrever. Os frutos a gente vai colher em breve. Monteiro Lobato, cara aí que compôs aí o grande imaginário nacional. Aqui a prova diz, a formação imaginário infantil brasileiro. E uma coisa que eu não sabia, achei muito interessante, grandes clássicos lidos por crianças do mundo todo chegaram aos pequenos do Brasil graças às ações de adaptação de Monteiro Lobato. São os casos de Contos dos Irmãos Grimm, Alice no País das Maravilhas, Robinson Crusoe, Robin Hood e diversos contos de fato. Olha quem o governo vem apoiando. E aí você vê, olha só, isso aqui eu comentei ontem, eu falei, gente, que vídeo, sabe, com as pitadinhas interessantes, um monte de mensagem, parecia Vida Joquiti, o Silvio Santos que botava o Jequiti no meio das coisas. Peça roteirizada por Carlos Nadalim, secretário nacional de alfabetização, traz ao menos 5 referências olavistas. Olha a mídia como é, né? A primeira, essa ação do Vogelin, mostrei pra vocês. Depois, é o Sertilanges, questão da vida intelectual. Depois, Mário Ferreira dos Santos, Filosofia e Cosmovisão, que Olavo mesmo dia é o maior filósofo da história do Brasil. Depois, a José Geraldo Vieira, romancista, na versão de Olavo de Carvalho, seria um setor melhor do que o Machado. E, olha só, né? Nadalim também fez uma citação atribuída ao poeta Augusto Frederico Schmidt, autor que Olavo cita em seu blog como um declarado anticomunista, e se refere a ele como poeta-profeta. Um anticomunista. Comunista. Então, meus amigos, a gente tá vendo, olha o presidente que tem, olha essa imagem aqui, pode parecer besteira. Bolsonaro tá aqui no salão de beleza. Essa ida aqui, além de mostrar, além de servir como exemplo, sabe, como um político deve ser, falar, um político devia ser apto a ir na rua, sabe, e ser bem recebido pelo povo. Essa é a maior prova. Por que a gente não vê Rodrigo Maia dando um passeio na rua? Por que a gente não vê o Alcolumbre? Por que a gente não vê o juiz do STF? Bolsonaro, isso daqui, essas idas e vindas que Bolsonaro deu no Nordeste, eu não acho que a gente vai ter uma vitória arrasadora da direita, mas eu acho que, comparado com 2016, as eleições de 2020 vão ser uma surpresa. O que vai ter de gente tentando votar nos candidatos de Bolsonaro e repetir o que aconteceu em 2018, eu acho que não vai estar para brincadeira. E essas idas que Bolsonaro fez no Nordeste, as obras que foram aprovadas, as coisas que vem acontecendo, gente, vai ser uma mudança grande. Vai ser uma mudança grande. Então, meus amigos, a gente tá diante de um cenário que tá para dar muito bom em breve, mas muito bom mesmo. Vai vendo, não desanima. E com isso, meus amigos, eu fico por aqui. Quem gostou, peço que dê aquela curtida, dá aquela compartilhada, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu!